Isso me levou a lembrar de uma lenda urbana que surgiu há uns meses atrás, bem recente, em São Paulo. Eita ferro. Que é a da... Desculpa aí, editor, mas vou ter que falar. Que é a lenda da boca da fantasma. Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira, e adivinha só, estamos aqui novamente, há 85 semanas consecutivas acompanhando o seu almoço. Já temos mais tempo juntos que muitos dos seus relacionamentos. Então reflita. Vocês vão achar a gente lá no @InstaFreecast, espalhando fake news do bem, e também no @TikTokFreecast, lá no TikTok, onde vocês podem ver os nossos arquivos secretos e nunca divulgados. A gente tem aquela... Como é que é mesmo? É a besta mitológica do Fanficório também, que recebe vocês lá no e-mail do Freecast, @gmail.com. Pois bem, me acompanham nesta loucura de podcast, o @Doug. Fala, patrão. Fala, galáctico. Aqui, @Doug. Talvez eu e meu corpo formemos uma conspiração pelas costas de minha própria mente. Cacete. Isso foi profundo e assustador. Nossa, eu preciso de um minuto pra refletir sobre. E também temos a nossa queridíssima e amada Carol, do falecido podcast Pseudociente. Que descanse em paz e volte para nos assombrar um dia. Olá, meus queridos, aqui é a Carol, né, do falecido, coitado. E o que eu posso dizer é: tenham cuidado com o homem do saco. Isso foi pra mim. Então, eu não queria citar nomes, né, vovô? Não queria. Mas que absurdo, só porque eu estava andando com um saco nas costas no meio do shopping center e aquelas criancinhas vieram me perseguir. Eu nem queria elas. Só tinha carvão. Gente, juntou uma coisa Papai Noel, né? É que o vovô, ele trabalhou muito tempo como Papai Noel de shopping. Ô, vovô, claro. O que a nossa audiência tem que fazer antes de tudo? Me mandaram umas fotinhos lá. Não, pera, eu li errado aqui. Sim, tem que dar o like, tem que fazer o cocô também. É isso, né, que você fala, meu netinho? É isso aí, isso aí. Tá. Isso que os jovens falam hoje. Eu não entendo essa linguagem. É muito confuso para mim. Jovens só pensam em uma coisa, que é fazer o cocô. Mas que coisa. Na minha época tinha uns assim, mas isso eu conto outra hora. Tá, bancada formada, voltamos pra nossa normalidade das coisas aqui e voltamos para mais teorias malucas. E eu quero começar perguntando pra vocês: qual é a coisa que vocês mais têm medo nessas teorias conspiratórias? Que elas sejam verdade. Tu sabe que isso é um podcast, que seria bom que tu... Mas tu perguntou que eu tenho medo, cara. Discorra sobre. Disserte. Desculpa, pessoal, que a gente começou essa semana no podcast. É que nem aquela lenda que tinha no cinema, que tinha as agulhas infectadas com AIDS. Que coisa Era é essa? uma lenda urbana. Não, Melo, porra, Melo, não é possível. Pelo amor de Deus, Melo. Você vai pagar aqui que não foi criança dos anos 90 agora. Não, eu fui, pra mas cima não da é gente. Disso. Que anos lenda era 90, início dos 2000, deixavam nas poltronas do cinema agulhas contaminadas com HIV. Aí um bilhetinho escrito: parabéns, agora você faz parte do soro positivo. Caralho. Você não sabia disso? Eu não sabia.
É que foi uma época que teve muito preconceito, né? Estavam Sim. descobrindo que era AIDS e tal. E eu quero deixar registrado aqui que eu acabei com a pseudociência porque pessoas como o Melo não escutavam, tá? Porque eu falei sobre essa lenda urbana lá no Pseudociência. Cara, a minha memória Sei. ultimamente ela anda falhando muito. Eu tenho andado muito com a galera de humanos. Mas Olha, agora pergunta o número conhecia. do cartão de crédito dele se ele não sabe de cor agora. Também pra não, comprar cara. o leão, né? Pior que não, eu deixo salvo justamente pra não ter que me lembrar. Porque eu não tenho a menor ideia qual é o número do cartão. Eu tava em dúvida qual é o número da minha conta hoje, que é... Não vou fazer isso de novo. Tem que estar me censurando pra depois eu não ter trabalho. Tá, mas esse negócio eu realmente não sabia. Real, assim. Eu nunca tinha... Tu vai dizer que nunca ouviu falar também da banheira de gelo. Eu ia falar dessa agora. Gente, como é que alguém... Hoje em dia eu sei que as pessoas fazem isso, né? Eu sou uma senhora casada, não faço. Mas como é que as pessoas têm coragem de ir na casa de pessoas que elas não conhecem? O que é essa Quem da banheira de gelo? Cresceu nos anos 90, sabe? Que é possível que a pessoa te chame pra casa dela ou pra um hotel, pra um motel, o que seja, e você acorda numa banheira de gelo sem seus órgãos. Isso aí eu Sem um conhecia rim, pelo menos. no Tinder, assim, que o pessoal comentava muito disso e tal, que faziam piadinhas com isso no perfil e tal, e algumas pessoas comentavam, né, e tal, mas assim, como uma lenda urbana, eu não conhecia isso aí, não. Nunca tinha ouvido assim dessa forma. Eu ficava enfurnado no meu apartamento, só saía pra jogar bola. E no futebol não se falava disso. Sua mãe não fazia um terrorismo com você? Você não conhece o homem do saco agora? Não, isso aí sim. Mais do que eu gostaria. Viu? Ele tinha TV a cabo quando era criança e daí não via Ratinho, Gugu, Não, direto. ele era uma criança da bolha. Ele era um menino da bolha. Eu dormia quando acabava a Terra Nostra. Agora você conhece o menino da bolha, né? Não, ele não lembra do menino da bolha. Mas muito Você lembra, Doug? da TV brasileira Lembro, dos claro anos que eu 90, lembro. eu não curti mesmo, tipo, de não aproveitar, assim. Porque, em muitos dos casos eu não gostava eu preferia ver desenho. E quando era muito tarde eu não assistia. Tipo, acho que eu fui começar a dormir depois, sei lá, das 10. Depois ali, tipo, das 10h30, assim, 11 horas. Sei lá, com meus 15 ou 16 anos. Antes disso, era 10 horas, tá morrendo de sono já. Não, você não convence a gente. A gente descobriu que você era o menino da bolha e isso é tudo. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que é isso, vou ter que procurar depois. Puta merda. Mas é real. Oh, meu Deus do céu. Então manda uma do roteiro então aí, Melo. Então tá, né? Já que estão mandando, né? Já que não tem ordem mais nesse podcast, eu vou pegar a primeira que tem aqui. Não, eu vou começar por uma que é bem específica. Porque assim, caso o nosso ouvinte não esteja muito familiarizado, nós fizemos um especial de Halloween, onde a digníssima Carol estava fantasiada, estava vestida de bruxa. E ela é de Curitiba. E a gente tem uma historinha aqui, uma lenda urbana, que o nome é A Bruxa de Curitiba. E aí eu tô me perguntando, seria a Carol ela? Vamos descobrir. Eu não li a historinha para manter o suspense, então pode ser que tenha algo ofensivo, pode ser que tenha algo ofensivo. Vamos descobrir. E ele já jogou na minha conta, isso que é pior. Não fui eu, foi a internet. Sim. Diz aqui o seguinte: no século XIX, numa conta rápida, Doug, que ano é isso? 1800 e alguns quebrados. Tá bom. Um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral do Paraná. Isso existe? É tipo a Tiúba Sim. de vocês? Não, é uma cidade, tem um porto. Olha. É, Uma Tem um cidade. porto, é grande. então. Enfim, a maioria dos imigrantes foi para Curitiba para trabalhar na lavoura.
Assim, parte desses imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Esse bairro existe? Muito restaurante bom, muita comida italiana. Por isso que se Maravilhoso. chama Santa Felicidade, então. Uhum. E havia uma moça chamada Constantina. E a sua mãe, Dona Lola. Lola? Eu não tenho maturidade pra isso depois do meme de Cebolinha. Lola sempre bradava para a filha. Bradava, que palavra bonita. Você precisa se preparar para a feitiçaria. Mas que absurdo. Nossa, oxe. Do nada. Gostei dessa mãe. Afinal, você é uma estrega? Isso é um codinome de bruxa, será? Continua lendo sem a definição. De fato. que significa bruxa de descendência italiana. Nunca se esqueça. Ninguém se torna uma estrega, pois isso precisa ser um dom de nascença, e esse é o seu destino. Porque o castigo de uma estrega que nega o seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite. Será que é o sonho de todo vovô? Dormir com a vovozinha e acordar com a mocinha. Ai, meu Deus. Nossa. Isso é péssimo. Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. Ela notava que era diferente das outras meninas, pois ela falava com falecidos. Tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas. Mas quando a sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender os rituais, a garota sempre torcia o nariz. Uma certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Constantina ficou tão assustada que ela saiu correndo e fugiu de casa. A menina andou tanto que ela foi parar num lugar que hoje é chamado de Campo Largo. É outra cidade aqui perto, na região metropolitana. Boa. Andou, viu? Andou. Numa floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curam. Eu vou tocar um reggae nessa hora, né? Daí, Carol. Como assim tem floresta? Em 1800 e bolinha devia ter, né, gente? Pode ser. Faz sentido. Faz todo sentido histórico. Tá, naquela floresta ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curam, a famosa maconha. Naquele lugar, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço, com chás e orações. A partir do fato, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre quando alguém chegava na casa à noite, não via a presença da menina, mas sim de uma idosa que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantina de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia nem rastro da idosa na casa. Um certo dia, por volta das 18 horas... Isso é fanfic, cara. Vou ter que soltar a trilha do fanfic. Um menino chamado Zé foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então ele colocou a cabeça na janela e viu a garotinha virar uma velha. O menino saiu correndo, assustado, e abriu o reino do Fofoquistão para todos. Olha, essa história me parece verídica. Temos uma curitibana Eu não aqui. entendi porque ela ia virar idosa à noite se ela não aceitasse ser feiticeira. Acontece que tudo bem, ela correu porque a mãe dela era completamente maluca, né? Queria levar pra ver corpo no cemitério e tal. Ela correu, mas ela se tornou uma feiticeira. Porque ela era a neta das bruxas que não foram queimadas. Mas ela se tornou uma curandeira, é diferente. A feiticeira tinha que invocar tinha que summonar os zumbis lá e ela queria curar. Ela não podia ser do bem. Será que faltou a coisa com os defuntos? Faltou entendi. a comunhão ali com o cramulhão ali pra dar certo. Entendi. Uhum. Tá, ok. Agora eu aceito isso. Por isso que deu ruim
para a estreia. Tá. Tá, ô Carol, eu sei que tu pesquisou coisas e eu quero saber o que tu trouxe pra gente. Eu primeiro quero contar uma história que eu não pesquisei, tá, gente? É uma coisa assim, experiência. Vocês sabem que eu sou vivida, né? Eu sou uma senhora idosa vivida e eu trouxe uma experiência que tem a ver comigo, não, mas é da minha família, tá? Então é o seguinte. Medo, muito medo. Aconteceu com minha prima. Veio direto de Londrina. Com a minha prima Carola. Não, tô falando sério, gente, sério. Qual é que é? Primeiro que deixa eu explicar, né? Que a minha família curte um cemitério, né? É tipo a mãe da nossa amiga aí. A Uma gente gosta do estrega. cemitério, uma estrega. E a gente passeia em finados, é uma alegria, aquela coisa, né? Visita os cemitérios e tal, vai a família inteira. E toda vez que a gente ia no cemitério principal lá de Londrina, é o São Pedro, a minha mãe falava de um túmulo de um menino que fica lá. Reza a lenda que este menino morreu no dia da primeira comunhão dele, porque o pai foi tirar o carro da garagem e atropelou o moleque. Caraca. Porque tem que ter uma história trágica, né? E não tem nada mais trágico que isso. Vocês concordam? Cura? E daí, diz a minha mãe que quando ela era moça, desse túmulo saiu uma água, um líquido, que diz que era milagroso. Então, tanto é que até hoje, todo finados tem muitas flores, a galera leva brinquedo para agradecer pelos milagres que esse líquido que saía do túmulo causou, né? Ok, até aí tudo bem, né, gente? Até aí, né? E saía água do túmulo do moleque, curava, ok. E só que quando minha mãe contava essa história, já não tinha mais, porque ela disse que a galera começou a pegar essa água, esse líquido, para vender. Porque, né, tem gente... Capitalismo, né? Então. E daí que o menino, ou sei lá, o espírito do menino, ou sei lá o que, parou de produzir a água lá. Mas minha mãe conta que uma vez ela estava passando na frente do cemitério com meu avô, minha avó e os irmãos dela. E o meu tio era o caçulinha, ele era bem bebezinho assim, e tava no colo da minha tia. E daí a minha tia, passando lá na frente, esse meu tio tinha muito problema no ouvido. E daí a minha tia, passando na frente do cemitério com o bebê, resolveu entrar no cemitério, porque esse túmulo fica bem na entrada. Pegar esse líquido e colocar no ouvido dele. E a partir desse dia, meu tio nunca mais teve problemas no ouvido. Essa é a história. Se quiser, eu tenho foto, tá? Eu achei na internet foto do túmulo do menino, mas eu não sei se é legal de postar. Se vocês quiserem, eu mando. Manda que o Doug vai postar nos stories lá. Que loucura. Sabe, eu vi em algum lugar na TV esses dias, falando de um túmulo que saía água. Aí, ó, vai Só ver que é uma prática comum. Eu não tava prestando atenção no que era, se era jornal ou até na novela, talvez. Eu acho que é uma prática comum entre as pessoas de bom coração que morrem. Aqui eu lembro de um lugar que fica saindo água assim, que é uma obra inacabada da prefeitura, obrigado. Mas essa não cura, né? Essa não cura, só causa estresse. Não, ela só. E tu, Doug, o que tu tem pra nós? Ó, eu tenho uma aqui, ó, que tava nos arquivos do produtor desde o primeiro Teoria da Conspiração. Acho que vamos tirar o pó dela e mandar, né? Vamos coitadinho desovar o do que tem bichinho. aí das historinhas. Isso aí. Qual é essa daí? Aqui é a história do Geff, o mangusto falante. O que é um mangusto? É um bichinho lá, como é que é? É um Tipo uma Pokémon? lontra. Tipo uma lontrinha. O que é lontra mesmo? São tão fofinhos. É um São aquelas marsupial. fofinhas que ficam com o bebezinho assim, nadando com o bebezinho. A lontra não é aquele bicho que põe o filhote na frente pra não ser morto?
Isso. Acho que é também. Ai, todo mas eu mundo acho- tem seus momentos, né, gente? Mas eu acho que o mangusto é o timão. Ah! Não? Ah, Não, esse outro, não. esse outro. Tá, ok. Então você tá dizendo? Eu acho, não lembro. Depois vocês olhem aí. Mangusto. É um Mangusto. bichinho bem bonitinho. Hakuna Matata. É lindo Tá aqui, ó. de dizer. A história é a seguinte: uma família britânica que afirmava viver com um mangusto falante disse que o mangusto se apresentou como Geff e tinha nascido em Nova Delhi, na Índia, em 1852. Hello, my friend. Em 1931, na Ilha de Man, vivia a família Irvine, que era bastante incomodada por barulhos que ocorriam em casa, semelhantes a choros de um bebê. Sussurros. Isso é um Ai, problema. Isso é um problema. É assim, ó. Já não basta o barulho de uma criança, ainda o choro é pior ainda. Não. Sussurros arranhões na estrutura da mesma, que cada vez iam se tornando mais intensos. Meu Deus. Esses barulhos eram semelhantes a de um cão ou de um toirão. Um toirão. Que é um toirão? Toirão. Foi então que encontraram um animal do tamanho de uma ratazana, com pelo amarelado e uma cauda bastante peluda e comprida. Agora que tu falou isso, um abraço pro rato, né? De tubarão. Um forte abraço aí pra ele. Grande Abraço, pro nosso rato. amigo. Esse animal se apresentou como Jeff, sei lá, ou mangusto falante, que tinha nascido na Nova. Tá. A família afirmava que Eu Geff... tenho imagens do tourão. É tourão, não é toirão. É essa criaturinha aí. Ah, Muito bonitinho. Uma cara de quem vai roubar tua comida. me te arranhar. É. Depois comecei os órgãos. Numa Afirmava banheira que de se foi... gelo. A família afirmava que Geff falava com eles e diziam que ele podia ser um espírito. E diziam que ele podia ser um espírito sobre a forma de um mangusto ou um animal extra inteligente. Relata-se também que Geff dizia o seguinte: olha aí, eu sou uma aberração. Tenho mãos, Ei, não, Geff. tenho mãos e tenho pés. E se tu me olhares, vais desmaiar, petrificar, mumificado e transformado em pedra ou numa pilha de sal. Gente, Por um- ele ameaçava. Por um momento eu achei Caralho. até que eu poderia me identificar com ele, mas eu não tenho esse superpoder de me livrar das pessoas que nem eu. Os Irvine também, ou Irving, sei lá, também diziam que o animal guardava a casa enquanto a família estivesse fora. Olha, bom cão de É, guarda. Bom pet, bom É, pet. violento desse jeito. Deixa eu ver o que é o E que mangusto. Eu E vi que ele, é bem afugen- bonitinho. É, bem bonitinho. E que afugentava animais selvagens ou pessoas desconhecidas. Que caçava animais invasores como os ratos. Como recompensa, davam-lhe bananas, biscoitos e chocolates. Bonitinho, né? Caralho, que bonitinho. Ele é uma gracinha. Tá, peraí. Esse aqui não é uma gracinha. Olha a cara de demônio. Ai, uma gracinha. Pouco tempo depois, a história do animal espalhou-se pelo Reino Unido e vários jornalistas foram até a ilha e tentaram encontrá-lo. Alguns dizem ter ouvido a voz do Geff e outros afirmam tê-lo visto. Mais tarde, em 1945, esse bicho é imortal? É imortal. Ele é tipo Uma o Keanu tartaruga. Reeves. Ele é tipo o Keanu Reeves, que é o BFF ali da nossa querida Carol, né? Essa aí ela vai ter que mandar pro fanfic lá pra gente ler essa É história. verdade. Nossa, é verdade. Vou ter que mandar. Vou ter que Dia mandar. que o Keanu Reeves me adicionou no Ai, Instagram. gente, ai, não aguento mais que ano atrás de mim. Me É isso perdi que os aqui. caras do Aí, John 19 Wick falam lá. Em 1945, após a morte do pai James Irvine, Margaret, a mãe, e Voirei, filha, Voyeur? Voirei, sei lá, Voyeur, a filha, puseram a casa à venda, porque esta era caracterizada como assombrada. Um ano depois, o comprador da casa, Leslie Graham, afirmou que atirou e matou um animal que se pensava ser Geff. Ah, que filho da puta. Ai, eu vou chorar.
Era ele, Porém, Doug. Vamos ver. Porém, o animal que Leslie apresentou tinha um corpo maior e era mais escuro que Gaff. Menos mal. Que bom. Era o filho do Gaff. Desde então, o mangusto nunca mais foi visto. Voarrey, numa entrevista, declarou que Gaff não foi uma invenção sua. Ah, então eu acredito. Agora eu De acredito. qualquer Se maneira, ele declarou. julga-se ser impossível o fato de um animal conseguir falar como uma pessoa. Ah, vá. Não dizem Às muitas vezes. palavras. Alguns animais que são ensinados a falar Mishka, o husky siberiano. Eu já ouvi papagaio falando, já ouvi passarinho. Ah, o Husky ele faz um barulhão. Ele não Calma aí fala, que piora. obviamente, mas ele fala. Calma que piora. O quê? Mishka, o husky siberiano ou Batir, o elefante. Como assim? Como assim, Calma cara? que... Que som que faz o elefante? Tá, na hora que eu estiver editando, nesse momento eu vou colocar um som pra ficar bonitão. Por favor, por favor. Não dizem muitas palavras, tá? No mínimo, algumas frases completas, olha. Caramba! Eu tenho mais QI que umas pessoas que eu conheço. O tempo de vida do animal também é duvidoso. Gaff desapareceu em 1946 e afirma ter nascido em 1852. Sabe-se que Gaff simplesmente desapareceu, mas não morreu. De qualquer forma, Gaff teria 94 anos de vida. Eu tava fazendo a conta e não tinha chegado nesse número ainda. Enquanto os mangustos vivem no máximo 20 anos. Ou Caraca. seja, ele era um grande mentiroso, Gaff. Ou um ser Ou imortal. será que não? Não, ele era mentiroso. Desde 1946 que não existe mais nenhum relato do avistamento de Gaff. Será que este seria realmente um espírito sobre a forma de um mamífero? Ou será que realmente existiu um mangusto que tivesse a possibilidade de falar? A história de Gaff permanece um grande mistério. Cara, que bizarrice isso aí, cara. Eu não sei nem o que comentar. Eu fiquei preocupado com um elefante que fala. Não, imagina, um bicho. Que altura tem um elefante? Uns 2 metros? 3 metros? 3 metros, eu acho. Tá, um bicho que tem a altura de um andar de uma casa, pelo menos. Ele tá ali, ele já é grande. Daí ele chega com aquela tromba assim do teu ladinho, coloca a tromba assim, escoradinha no teu ouvido, assim, só larga um. Ai! Tu já te caga na hora. É que nem o rinoceronte Bactéria? lá acordando o cachorrinho lá. Belíssimo vídeo. A gente comenta em um outro episódio bom. desse vídeo. É sensacional. Que vídeo maravilhoso. Tadinho. Falando em bichinhos, eu tenho um outro bicho mitológico aqui. Pelo menos o nome do bicho é mitológico, né? Porque o negócio em si não é. Que é o tal do Projeto Pegasus. Pegasus, pra quem não sabe, é um cavaleiro do... Não, é um cavalo com asas. E nada mais. Que supostamente, né, de acordo com este projeto, o teletransporte e a viagem no tempo existem há pelo menos 40 anos. Ou A gente seja, já sabia, né? o Nilson pode realizar o seu sonho. Ou seja, realmente o vovô é o Melo velho que voltou. Mas eu não vou virar velho. Ali pelos 50 anos a Ponte do Guaíba me espera. É porque você já viu como que vai ser, né? Quando eu tiver velho. Ah não, se eu já não gosto agora, imagina no futuro. Uhum. Entre 1962 e 1972, numa conta rápida, num período de 10 anos, o governo dos Estados Unidos realizou uma operação secreta chamada Projeto Pegasus, que levou ao desenvolvimento bem-sucedido de uma série de tecnologias altamente avançadas, permitindo o teletransporte, a viagem física no tempo e a viagem holográfica no tempo. O programa teria sido executado em conjunto com uma velha amiga da Carol,
a CIA Olha. e também a DARPA. Ui, beijo, Cia! Saudade. E também a DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. E foi usado para contatar ex-presidentes, teletransportar pessoas para Marte e manter um relacionamento com ETs. Eu acho que o idealizador desse projeto é o Nilson. Tô com essa impressão. A DARPA foi a responsável por desenvolver diversas tecnologias que utilizamos hoje. Entre elas a ARPANET, que futuramente acabaria virando a internet, desenvolvida no final da década de 60. Não, é isso aí. Para garantir a segurança das comunicações. A agência também foi responsável por estudos com lasers antimísseis de alta energia, aeronaves avançadas, propulsão espacial e outros tantos equipamentos. Vocês lembram daquela teoria do cronovisor? Pois bem, Sim. os cronovisores mostram alternativas de futuro que podem acontecer no multiverso. Assim, algumas visões apresentadas podem acabar não se confirmando com o passar do tempo e podem ainda haver linhas alternativas do tempo que não aparecem para nós, o que faz todo sentido físico. Já um segundo tipo, diferente dos cronovisores, permitia viajar fisicamente. As pessoas conseguiam se teletransportar por meio de um portal do tipo Stargate para lugares físicos, não importando a distância. Posteriormente, a nova tecnologia teria sido utilizada também para viagens físicas no tempo. O projeto Pegasus dava preferência para a viagem com crianças. Poderia ser projeto Michael Jackson. Poderia ser projeto já que buscavam testar efeitos físicos e mentais nos jovens. Era importante porque os hologramas criados entravam em colapso caso algum adulto tentasse utilizar. Legal, é o projeto Terra do Nunca. As crianças possuíam a mente limpa e poderiam perceber coisas que os adultos não prestavam atenção. Ah, pronto. Os cientistas da DARPA ainda teriam descoberto que, caso adultos viajassem pelo tempo, assim que retornavam, apresentavam transtornos psicológicos, muitas vezes impossíveis de serem revertidos. Assim, utilizar crianças acabaria com este problema, já que desde pequenas elas estariam acostumadas a lidar com este empecilho. Cara, isso não faz o menor sentido. As desculpas... Não, mas isso é coisa da CIA, tá? Ela que encontra esse tipo de desculpa esfarrapada pra fazer coisa errada. Tá, Cia, que eu continuo de olho na senhora. É isso. Cara, a criança já se formou em psicologia já. A criança prodígio. Vai com Rivotril no bolso, tá louco? Não, eu gosto de ver que essas coisas assim, eles falam essas coisas na maior cara de pau e vai viralizando, e daqui a pouco chega no Freecast, que é o ápice da viralização, evidentemente. E aí a gente vai analisando o que está sendo dito ali e se pergunta como é que alguém acreditou nisso. E aí a gente olha nas ruas e vê as pessoas hoje em dia e entende por que viraliza. Mas vamos seguir aqui. Quem é que é agora? Quem é que tem uma coisinha para nos apresentar aí? A nossa convidada, né? Eu trouxe a lenda da nossa árvore mais famosa aqui do Paraná, a araucária. Como ela surgiu, tá, gente? Vocês conhecem a araucária, né? É aquela dos pinheiros? Isso, do pinhão. Tinha uma bem aqui em frente ao meu prédio, bem gigante, só que Tá daí vendo? uns anos atrás cortaram ela. Nossa, Certamente para fazer cortar. livros. Aqui não pode cortar. Ou fogueira mesmo. Fazer churrasco. Plot twist, temos imagens do Doug com o machado cortando para fazer um churrasco. E depois de mentira. escutar essa lenda, você vai se arrepender amargamente. Mentira, que a de história ter feito verdadeira isso. é que o Doug cortou essa árvore, transformou tudo em lenha, acendeu uma enorme fogueira e despejou todos os livros da biblioteca da escola. Não ficou melhor, Melo. Ele achou que ficaria melhor. Não ficou melhor, Melo. Gente, lenda indígena, hein? Trouxe aqui pra vocês. Ó, sensação boa. Essas são boas, ó.
há muitos anos atrás, no Paraná só existiam tribos indígenas, como a gente já sabia, né, meu povo? Povos originários, não é mesmo? E a região dos campos sobre as serras eram chamadas de Paiquerê, que inclusive tem um distrito no Paraná chamado de Paiquerê. Nesse local existia o índio Curiaçu. Não quero nenhuma piadinha aqui. Não tem um passarinho que tem um nome parecido? Passarinho? Ah, deve ter, porque tem um monte de passarinho com nome indígena, né? Faz Deve sentido. ter. Ele era o mais forte e alto de sua tribo, admirado por seus companheiros e temido por seus inimigos. Um dia, em uma de suas caçadas, ele avistou uma onça se aproximando de Guacira, filha do pajé da tribo inimiga. A Índia desmaiou de susto. Se vocês vissem uma onça, vocês iam desmaiar, gente? Ah, por favor, né, dona Guacira? Solta assim. Você tem que tentar, pelo menos, Doug. Você vai Não, facilitar a vida da onça. Tem um vídeo que eu vi essa semana no TikTok, eu acho que foi, que uns fotógrafos estavam na savana africana lá, né, bem de boinhas, tirando fotos de uma onça, e daqui a pouco a onça veio vindo em direção ao veículo em que eles estavam. E aí eles, beleza, fodeu, porque eles estavam com o teto aberto, né, do veículo ali. E aí a onça olhou, pulou em cima, olhou pra eles, se deitou e ficou ali tomando banho de sol. Ah, que amor. E o cara tava filmando isso, ele tipo, ficou meio congelado, assim, tipo, sei lá, né? Eu acredito que ele deva ter corrido pra fechar o troço de alguma forma. Porque não aparece isso, mas com certeza ele sobreviveu ou alguém achou o celular do lado do corpo dele lá, né? Do lado da ossada. Uma das duas possibilidades. Eu quero acreditar nessa última, acho mais interessante. É mais divertida, pelo menos. Mas enfim, mais rápido do que nunca, o Curuaçu matou a onça. A Índia desmaiou, ela já tinha desmaiado, né, gente? E o Curuaçu a pegou em seus braços e ficou com ela até acordar. Porém, um guerreiro da tribo da Índia, dessa Índia aí, viu a cena e achou que ela estava sendo raptada pelo nosso amigo Curiaçu. E daí ele começou a atirar flechas nele. O Curiaçu conseguiu fugir com a Guacira, mas foi atingido. E daí, muito fraco, ele pediu que ela o escondesse, porque ele não aguentava mais fugir e não queria que seus inimigos o encontrassem. Ela atendeu seu pedido e voltou para verificar se os guerreiros tinham ido embora, tomando cuidado de esconder os rastros de sangue para ninguém encontrar nosso amigo Curiaçu. Daí, quando ela viu que não tinha mais ninguém... Peraí... que eu perdi... Ela voltou... Acontece. Peraí... Ela voltou... Só que ela nunca mais encontrou o Curiaçu onde ela tinha deixado. Reza a lenda que, algum tempo depois, ali onde ele estava escondido, cresceu uma árvore alta e muito bonita, com um tronco como o dorso de um índio e folhas que pareciam flechas cravadas nele. Seria essa a primeira araucária do Paraná. Bonito, né? E ao ver a tristeza de Guacira, ela ficou muito triste porque ela tinha gostado daquele indião, né? Que salvou ela. O deus A Guacira era uma Tupã... tarada. Ah, querido, eu não julgo. O deus Tupã a transformou em uma gralha azul, que quando avista os pinhões caírem no chão, pensa que são gotas de sangue e enterra para esconder os rastros dos inimigos. Porque a gralha azul é um pássaro. Ele realmente enterra os pinhões. Então ele meio que faz um reflorestamento das araucárias. Mas na verdade é por causa disso, gente. É porque ele era a Índia. Não é lindo? Muito bonita essa história. Eu não tinha a menor ideia da existência dela. Você vê? Aqui Freecast é cultura. Folclore brasileiro. Freecast é cultura. Cara, Folclore eu achei brasileiro bonito, achei bonito. Poético.
Deveras? Tá todo mundo... Tá bom, vamos voltar. Tava projetando isso. Fiquei Ele imaginando. tava porque pensando no Curiaçu lá. a araucária, ela realmente ela parece que tem as flechas, entre aspas, ali, né? Pois é. Tipo, é um formato muito único de árvore, se tu parar pra analisar, porque a maioria das árvores, né, vai crescendo ali, tudo, né? Tem uns galhozinhos, pá. E era isso. Só que a araucária não, é um formato bem específico, sabe? Interessante. Sim. Interessante. Viu só? Tá, e tu, Doug, o que tu tem pra nós? Bom, eu tô vendo aqui no material do produtor que tem a lenda da sedutora da curva. Isso e daí, porque tem a ver com isso? aquele meme lá do jump scare famoso lá da época do Orkut? Não tem nada a ver. Nossa. Mas isso Eu me peguei a levou referência. a lembrar de uma lenda urbana que surgiu há uns meses atrás, bem recente em São Paulo. Eita ferro. Que é a da... Desculpa aí, editor, mas vou ter que falar. Que é a lenda da boca da fantasma. Que porra é essa, cara? Oh, meu Deus. Não, É pra uma onde tu lenda vai assim, levar ó, esse podcast? Eu vim com uma Não. coisa tão bonita, sabe? A gente sai Poética. de uma história, uma história Ah, bonita. eu de tento amor. trazer classe pra esse podcast, mas tá difícil, gente. A história é o seguinte, Tá. tem muitos relatos... Menino Doug, eu quero tirar uma dúvida com você. Já que você tem a informação, você pode me passar o endereço? Vou te passar aqui agora, vovô. Presta atenção, vovô, coloca o aparelhinho. Tem muitos relatos que ela é loira, passa fingindo que está falando no celular com uma amiga e diz que está com vontade de... Fala. Vamos junto. Não, de... chupar uma... Picolé. Tarará. Uma dona Lola. Picolé. Mas normalmente ela aborda homens bêbados saindo do gaúcho / Bazé. Que é isso? Isso é bem específico. É um lugar, isso? É um lugar lá em Aparentemente. São Paulo, eu acho. E tem histórias até em Riviera. Será que é Rivera ou Riviera? Não sei. Mas aí que chega o plot twist da história. Ela é um homem de peruca. Ei, Nunca mostra o rosto. Com a ajuda do cabelo loiro e o capuz. Ouvi dizer que tem até um insta fake de uma mina aparentemente bonita que conversa com os caras, mas na verdade é um homem. Essa é de longe uma das lendas urbanas mais doidas de São Paulo. gente, isso acontece desde sempre, tá? Eu vou dar aqui minha opinião. O importante é fazer um trabalho bem feito. Não é mesmo? Eu sou dessa opinião. Se é pra ser uma lenda urbana com esse nome, tem que fazer um trabalho bom. É, exatamente. Se é homem, se é mulher, né? Pô, É uma lenda em estamos no qualquer... século XXI, né? Não. Bem, mas esse negócio da Mas sedutora da curva aí que tu falou me lembrou uma história que era muito antiga, lá na época do Orkut, que não chegava a ter vídeo, se eu não me engano, ou talvez tivesse, não me recordo, mas que era tipo que a galerinha tava num carro ali, acho que eram 2 cabeças num carro assim, os malucos andando no carro ali e tal, bonitinho. Aí, de noite, né, evidentemente, chegavam numa curva assim e tinha uma mulher pedindo carona. Porra, sei lá, de madrugada, né? Vamos dar carona pra essa mulher. E aí a mulher pegava ali a carona com eles, começava a conversar e tal, e tudo isso misteriosamente sendo filmado, né? Porque todo mundo filmava coisas em 2004 com seus Silvio altíssimos Santos. celulares revolucionários com câmera 2 pixels. E aí a mulher tá conversando com eles, os caras dirigindo ali, andando, seguindo o caminho. E em determinado momento ela aponta ali, naquela curva ali, o que tem? Foi lá que eu morri. Um clássico da época do Orkut. Clássico.
Bons Essa é tempos. clássica. Bons tempos que eu me Ah, assustava. mas com isso. eu vou ler aqui a da sedutora da curva, senão o lê editor a vai ficar bravo. historinha, lê a historinha. Um certo senhor estava indo para casa tarde da noite, Eu vou quando pôr. não tinha mais ônibus. Eu acho que eu lembro dessa história. Eu acho que eu mandei errado. Era para ir para o fanfic. Ai, esse povo não sabe usar e-mail, essas coisas, é difícil. Ele tinha tomado umas a mais. Mesmo com a visão um pouco embaçada, Nossa. ele conseguiu enxergar uma mulher na curva. Isso Ela parece era muito linda, familiar pra mim. loira e muito atraente. Olha aí a vozeira fantasma aí. É. A mulher se aproximou do sujeito e perguntou se ele tinha um cigarro. O homem disse que não. Mas a conversa não parou por aí. Depois de uma longa conversa, pintou um clima de paquera. O contexto histórico pode ficar muito engraçado. E o desavisado senhor passou a mão na perna dela. Ô, vovô! Ê, vovô. Ô, vovô, o que é isso, cara? Isso é assédio, porra. Ele percebeu que ela era magra demais. Na verdade, só tinha osso. Ixi, nossa. O homem olhou bem mais de perto o rosto da mulher e viu uma caveira. Desesperado, ele saiu correndo e só parou na porta de casa. Eu só duvido que tenha sido o vovô nessa história porque saiu correndo. Mas quando o vovô era mais jovem... Não, o vovô encara qualquer uma. Vovô não tem tempo ruim pra ele. É Né, que vovô? depende muito. Eu não me importo que seja pele e osso. O problema é ser só o osso. Tá. Ok. Eu gostei dessa. Eu fiquei Eu com vou medo contar dessa. uma. Eu posso passar uma no meio? Pode. Porque tem a ver Claro. com todas essas aí. Que aqui também tem um cemitério. Ai, agora eu não vou saber qual cemitério que é. Mas reza a lenda que os taxistas passam na frente. Não, calma. O taxista pega uma mulher em algum lugar da cidade. E daí ela pede pra ir lá. E daí ela pede assim: ai, para aí no cemitério, porque eu preciso fazer alguma coisa. E ela entra e nunca mais sai. É isso a lenda. É o tipo de lenda que tem em todo lugar, né? A lenda urbana. Não, mas Não, isso aí de mas pegar o- um veículo de transporte e ficar apavorado é um clássico. Eu e o Doug Um clássico do Silvio Santos. tivemos um problema uma vez aí, que a gente saiu de uma festa, sei lá, era 2 da manhã, eu acho, 3 da manhã. E a gente, naquela época, não tinha Uber, eu acho ainda. E fomos pedir um táxi. E aí veio um táxi, assim, bem na hora, assim, passando, assim, achutadinho, assim. Aí fizemos sinal, o cara parou. E aí... E, tipo, ele não parou na hora, né? Ele parou um pouquinho na frente e voltou de ré. Eu, eita ferro. Beleza, né? 3 da manhã pode. Aí o cara olhou assim, pra onde é que vocês vão? A gente falou pra onde é que a gente ia. E ele, eu tenho uma corrida agora, não sei o que. E foi embora. Só que daí depois ele voltou de novo. E aí, no que ele voltou, ele, tá, você se importa se eu parar em um lugar antes? Daí a gente se olhou assim, a gente quase não tinha bebido. Aí a gente falou, claro, não tem problema, vamos lá. E aí a gente entrou no táxi, andamos um pouquinho assim, acho que tem uns 2-3 quilômetros assim. E aí tem uma rua que o cara vai pro lado onde a gente tem que ir, e a outra rua que vai pro meio do morro ali, pro meio da boca. O cara entrou pro outro lado. Daí ele parou o carro e desceu do carro. Aí eu e o Doug, a gente se olhou assim, ó. Fodeu? Vão nos Já matar. era. Uhum. Aí o cara entrou numa casa, sei lá o que ele fez. Uma biboca braba. Aí E voltou daí? e seguiu o caminho normal. Nem falou nada do que aconteceu ali, ninguém falou absolutamente nada do que tinha acontecido ali, mas foram momentos de muita tensão. Não, Aqueles- ele Nossa. saiu do táxi, deixou o táxi ligado, tudo. Tipo, Era alguma coisa relacionada a drogas, né? Não, com toda certeza. absoluta. não tem a menor possibilidade daquilo não ter sido uma entrega ou um recebimento de É. droga. Não tem.
Aham. Não, mas pra não perder o fio da meada, essa da mulher que entra no lugar e não volta. Aqui em Porto Alegre, uns anos atrás, talvez o Médio lembre, saiu até no site de notícias aqui, tinha uma mulher que pedia Uber e o destino dela era sempre um hotel que tem perto do centro aqui da cidade. E daí, tipo, ela pedia pra pagar no dinheiro. Ela falou, eu vou ali no meu quarto pegar o dinheiro. Ela descia do Uber, entrava no hotel e nunca mais voltava. Daí os motora iam atrás dela ali dentro do hotel e perguntava pra alguém do hotel. E falou que ninguém entrava ali. Com aquelas características que eles falavam. Eu acho que isso aí tá mais pra bem golpe. dado, né? Que golpe bem dado. A mina chegava bom, ali né? no banheiro, trocava a peruca ali Boa, e era é. isso. Gênia. Andou semanas aí na cidade de graça. E ainda vira notícia, né? Chique. Não, famosa. gostei. Pô, Netflix vai fazer uma série daqui a pouco. Gostei. Bem, eu tenho aqui... Peraí, tu não ia falar uma história ou tu já falou? Eu falei do cemitério. Ah, tá. Ah, é verdade. Eu tenho aqui ainda dentro de cemitério de morte, eu tenho o fantasma de Teresa Bicuda. Será que Bicuda era um sobrenome? Sim, Sério? Que interessante. sim. Gostei. Belíssimo sobrenome. Agora de onde veio, já não sei. Veio dos passarinhos. Teresa Bicuda era uma moça malvada que maltratava a mãe de todas as formas. Colocava a idosa pra mendigar na rua, batia nela e a humilhava. Uma filha da puta. Tranquilo. A maldade chegou no extremo. Relacionamento tranquilo. Teresa colocou um freio de cavalo na boca da mãe. O que é um freio de cavalo? É aquele negócio que usa pra puxar o cavalo. Ah, Aí você tá, solta tá. pra ele e puxa. Ai, esse povo que da filha da cidade, eu vou te puta. dizer. É, que tu é a nossa correspondente da selva aí. É. Colocou um freio de cavalo na boca da mãe, montou nela e saiu cavalgando em frente a todos que passavam na rua. Gente. A pobre mulher morreu, mas antes excomungou a filha desnaturada. Está com muito cara de Excomungou. esquete do Porta dos Fundos. Zorra total, né? Pra mim tá mais Hermes e Renato. No meio de religiosos de extrema moralidade da antiga vila de Jaraguá, Teresa Bicuda era uma aberração social. Descrente, nunca visitava uma igreja. Mas aí também não vamos julgar ela. Quando passava em frente de alguma, virava o Adoro. rosto e praguejava baixinho. Trabalhava aos domingos, para que o povo visse que não respeitava as tradições pronto. eclesiásticas. Puta, se isso virar moda entre ateu, a gente tá ferrado, mano. Um dia, No espalho, no espalho. Teresa morreu. Ela foi enterrada na Capelinha do Rosário, sem cerimônia preliminar. Nenhuma lágrima surgiu de algum olho. Por Que 3 destreza. noites consecutivas, ao soar da meia-noite, a população ouvia medrosa os gritos que soltava Teresa, pedindo que retirassem o seu corpo de dentro da capelinha. Fiquei com medo. À meia-noite em ponto, ela saía do túmulo e percorria as ruas quietas da vila, gritando desesperadamente. Os moradores viam um intenso vulto branco correndo, deixando cair das suas vestes sujas línguas de fogo, que enchiam o ar de cheiro desagradável de enxofre. O Capeta. povo quis pôr um fim ao sofrimento. Eles exumaram Teresa Bicuda e levaram o corpo, já em vermes, para a Serra de Jaraguá. Em um lugar pedregoso a jogaram. Um forte cheiro de enxofre encheu o ar. No local, Caralho. nunca mais nasceu uma planta sequer. Mas também, Teresa Bicuda não aterrorizou mais com seus gritos os moradores da pacata população jaraguaense. Gente. Isso me lembrou... Que péssimo. Isso me lembrou a história... Eu não lembro em que local que foi aqui no Brasil. Se pá foi Manaus.
que teve um rapaz com diversos problemas mentais que ele puxou do cemitério a sua tia, a sua avó ou a sua mãe, eu não me recordo qual era o cargo da pessoa, né, na sua família. Eu lembro disso. E saiu dançando com cadáver pela cidade ali. Então foi uma situação meio bizarra. E eu lembro de ter visto os vídeos e fotos. E fica ainda mais bizarro quando tu vê. Mas tava fresco? Meu corpo já tava tinha uns bem anos. inteirinho. O corpo tava inteirinho. Mas já tinha alguns anos que tava ali, sabe? Tipo, falecido. Tipo, Ai, bizarro, credo. assim. O corpo parecia estar meio bizarro. mumificado, assim. Era bem... Isso me lembrou, na verdade, uma vez que a gente foi, como eu falei, a gente gosta muito de finados, né? E uns dias antes a gente ia lavar os túmulos, pra deixar bonitinho, né? Pro dia de finados, pros parentes não reclamar, né? Ó, tá vendo, ninguém cuida e tal. E daí a gente passou na casa da minha avó, pegamos ela, que ela que é a, né, que manda ali, a líder. E daí a gente perguntou pro meu avô se ele queria ir, ele falou que não. Aí a gente tava lá no cemitério lavando os túmulos e tal, e só tinha gente no cemitério. E daí a gente começou a escutar assim, atrás de um túmulo, assim. Ai. E eu era criança, né? Já fiquei cagada, né? E a gente escutando, aí começou assim: me tira daqui, socorro! E daí alguém foi ver e era meu avô. Ele foi andando até o cemitério Que filho pra ficar atrás de um túmulo fazendo isso. Assim. É. Ô, vovô! É isso. O vovô moralizador esse. Esse Olha. vovô é dos meus. Olha, com eu toda tenho cada certeza história faria dele. isso. Eu com toda certeza faria uma coisa dessas. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Vocês têm mais alguma historinha pra nós? Ou a gente já estourou? Tem aqui pra fechar. Tem duas aqui pra fechar, curtinha. Ou se a Carol tiver uma aí, quiser mandar. Não, pode mandar. Tá bom, vamos aqui então. Tô de boas. O palhaço do coqueiro. Ai, não quero. Aconteceu longe daí. Ah, então tá bom. Aconteceu A história longe que em aconteceu- Londrina. É. A história que aconteceu no bairro Janga, em Janga. Paulista, Pernambuco. Ah, Cara, Isso, é uma- Faz sentido, isso me cara. confundiu muito, cara. Por que tem uma cidade que se chama Paulista? E ela fica em Pernambuco. aqui no Não Paraná faz tem sentido. uma cidade chamada Califórnia. Então... É. Tá. Aqui tem uma coisa relacionada assim também, não tem? Não tem um bairro ou alguma coisa chamada que algumas pessoas chamam de Florida e outras de Flórida? Não. Ou é só o nome da parada de ônibus mesmo? Não tô ligado. É que ali na Farrapos tem a parada Flórida ou Flórida Farrapos. ou... É o nome dos lugares no Rio Grande do Sul, Farrapo. Não. Não, essa avenida ela tem lendas próprias. Não, mas tem aquela cidade que é Westfália, né? Pô, Ah, é verdade. Mas o Doug falando assim, a Carol deve ter imaginado uma pessoa que tenta se vestir e falha miseravelmente e se veste errado, coloca a bermuda na Não, né, cabeça. gente? Eu sei o que é. Eu estudei, né? Por favor. Tá, Doug, conta Tá, a história vamos lá. do palhaço. do conta que puteiro. havia Conta que havia uma palhaço. Tá escrito aqui. Será que O quê? era uma palhaço? Uma palhaço. Ah, uma mulher que se veste de palhaço. Eita. Muito famoso na cidade. Aí já trocou o É gênero igual de novo. Chega lá com o canal dela. Ah, não tem O nome, Puteiro eu acho, Fantasma. tá? É. Arroba- Havia um palhaço muito famoso na cidade, conhecido por tirar gargalhadas de todos. Este mesmo palhaço tinha um filho, que o seu maior sonho era se tornar palhaço também, igual o Ah, que pai. amor. Que bizarro. Contudo, ele não teve o mesmo sucesso e não conseguia fazer ninguém rir. Agora fez sentido. Nossa, puta. Ah. Frustrado e muito abalado, o menino enlouqueceu e fugiu do circo. Gente. Atormentado pela grande tristeza em ver o sonho de um palhaço indo de água abaixo. Tristeza? Destreza. O jovem louco, olha só, o jovem louco encontrou na lua minguante
o único esboço de um sorriso. Cara, isso foi muito poético. Nossa! Que isso? Isso foi muito poético. Foi. Desde então, sempre que era noite de lua minguante, ele subia em um coqueiro para apreciar o grande sorriso lunar bem de perto. Mas quando a nuvem cobria a lua, o jovem encantado descia do coqueiro para buscar outros sorrisos. Quando ele encontrava alguém, o jovem começava a fazer palhaçadas sem graça. Se a pessoa não lhe mostrasse um sorriso, ele a hipnotizava e batia até ver um sorriso. Gente, que pesado. Em uma outra versão dessa lenda, o palhaço matava quem não esboçasse nenhum sinal de felicidade. É a lenda do palhaço assassino. Gente, eu no começo já tava imaginando que ele fosse matar, arrancar as cabeças e grudar assim a boca pra ficar todo mundo isso aí que eu rindo pensei. dele. Eu também tava achando que ia ser Nem um o troço mais... Coringa. Fica É um a troço, ideia, um fica a troço ideia. mais dark. Vamos aprimorar essa lenda aí. Vamos melhorar esse roteiro aí, gente. Não tá no caminho certo. A que faltou aqui então é o tal dos números de Grabavoy, é isso? Isso aí. O que são números de Grabavoy? Vamos ver. Eu tô com medo. Vamos ver. São sequências numéricas que você repete para atrair o que deseja. Quando repetidas O várias segredo. vezes por nós, conseguem acessar as energias do macrocosmo e auxiliar na materialização dos nossos desejos. Olha a pseudociência aí, meu povo. Tá, mas o Grabovoi era um coach, é isso? É isso? Esses poderosos números quânticos são provenientes da ciência, neurociência, e estão ligados à numerologia. Se tá ligado à ciência, não tá ligado à numerologia, né, meu querido? Começa aí, né? Porra! Eles são chamados números, ou sequências de Grabovoi, ou Grabovoi, ou Grabovoi. Um ucraniano que já foi preso em vários países, com mandato de prisão em 15 países. Fez um atentado terrorista numa escola e prometeu ressuscitar esses adolescentes através das sequências numéricas, Gente. claro, do dinheiro. E ninguém nunca ressuscitou. Mas é óbvio que ninguém ia ressuscitar. Porra! Não, pelo amor de Deus. Eu achei que o currículo tava indo bem até esse fracasso aí. Mas que golpista do... O senhor Grabovoi, você é um coach de fracassos. É isso que o senhor é. E ponto. Não, pô, mas pagaram ele pra fazer isso. Ainda ganha Então dinheiro. ele é um Quem que golpista, pagou? ele é Os um coach de adolescentes? fracassos e um Os golpista de pais dos sucesso. adolescentes. Ai, você acha que Pagaram. os pais dos adolescentes pagaram pra matar seus filhos pra ressuscitar? Não, pra gente? ressuscitar eles. Pra ressuscitar. Ah, pagou pra ressuscitar. O cara matou. Tá, pera, Não agora eu falou que entendi. foi ele que matou. Agora eu entendi. O Grabovoi não é o cara. Esses números aí é uma outra situação. Teve um ucraniano aleatório que vamos chamar Não, de. o Grabovoi é o ucraniano. É ele que matou as crianças? É ele que matou. Só que ele não foi falou que preso. matou, de certo. Não falou que matou. Ele quis pagar de herói. Aí ele falou, eu vou trazer os filhos, pegou o dinheiro e foi embora junto com a mulher do hotel lá de Porto Alegre. Olha aqui, ó, o senhor Grabovoi. Que vexame! Tá Isso aí. difícil. Não. Eu acho que é Com isso. essa aí a gente pode ir embora, né? Com o senhor É Grabovoi aí. Tá, a gente tem que deixar uma perguntinha. Vocês têm alguma? Ou a gente segue o que tá no roteiro? Segue aí. Tu quer ler, Doug? Tá, eu posso ler aqui. Perguntinha. Tem alguma teoria da conspiração que você acredita que te faria subir num caminhão no meio da estrada?